Boa noite a todos. Boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos. Eu vou apresentar para vocês a palestrante de hoje, tá? É uma conhecida de vocês. Alguns de vocês já conhecem bem. E é desta casa aqui mesmo, trabalhadora aqui desta seara, né, de luz, de amor. Não esperem grande coisa. Eu sempre falo para o João, ele gosta muito de colocar um excelente palestrante, empolga as pessoas e logo em seguida ele coloca euzinha, que é para dar uma desanimadinha. Mas não desanimem, porque Jesus, que é nosso mestre, nosso foco, é a nossa linguagem, né? Não importa muito a boca que pronuncia, mas sim a mensagem que carrega. Então, é isso, a palestrante sou euzinha, tá? Fiquem tranquilos. E para a prece inicial, eu pedi que a Vânia cantasse uma música que tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Que a gente vai refletir e estudar juntos. Então, ela vai fazer esta prece cantada e que a gente, harmonizados que já nos encontramos, né? Consiga captar a essência desta melodia e desta letra que fala muito aos corações de nós todos, tenho certeza. Vem, meu bem. Toda a magia do amor está no próprio ser. É acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Oh, 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 esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Oh, 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 esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade e ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Oh, 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 a fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Coisa linda. Pois é, a fraternidade ajuda a construir. E o tema que foi me pedido para hoje é de Emmanuel, Fonte Viva, né?
e ele é 111 capítulo, e ele fala: fortaleçamo-nos. É uma referência de uma fala de Paulo da carta aos Efésios, e ele diz nessa fala, ele diz assim: sede fortalecidos no Senhor. A música que ela acabou de cantar, o essencial, é uma música do grupo Evangelizar e Amar, e eu acho que ela traduz muito bem, ou então ela nos faz refletir mais profundamente sobre os nossos valores, o que realmente é essencial na nossa vida, né? E vem de encontro a esse fortalecimento que nós buscamos incessantemente, né? Buscamos em Deus, buscamos em Jesus. Então, Emmanuel, ele, na reflexão dele, ele nos convida, né, a refletir nestas frases que se julgam forte as pessoas nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. E refletindo sobre cada um desses pontos, é claro que nós, por muitas vezes, entendemos que sim, a gente se sente seguro, fortalecido, né, financeiramente, quando as coisas estão bem, quando a gente tem um recurso lá no banco que garante, né, de repente, um plano de saúde melhor, uma casa mais confortável, uma mesa farta. Nós entendemos que isso nos fortalece, né? Nos dá segurança. Nós entendemos também, né, que tendo a nossa própria terra, a nossa própria casa, também estaremos seguros. E não é errado pensar assim. Estamos, sim, mais seguros, né? A beleza física, de alguma forma, é uma busca incessante de todos nós, talvez, né? Que em um momento ou outro ela faz muita diferença e a gente se sente, de alguma forma, refém desta busca pela beleza, né? Para se apresentar melhor. Como se a beleza fosse um cartão de visitas, né? Como se ela trouxesse para nós esta segurança, esta fortaleza. Nos parentes importantes, também é bom, né, quando a gente tem um parente que nos assegura certos direitos ou, enfim, que nos proporciona esta segurança ou esta fortaleza, porque, né, se eu não tenho dinheiro, eu sei que o fulano tem e vai me emprestar. E de alguma forma a gente entende que isto é uma fortaleza. E na inteligência, porque precisamos da inteligência. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que até através da tecnologia é tudo muito rápido e a gente precisa, né, tá sempre correndo atrás desta atualização, desta atualidade que às vezes pesa para alguns de nós. Não é da nossa geração, a gente não sabe muito bem lidar com isso, mas é o que governa o mundo hoje, né? Nós precisamos de um documento, através da internet, e se eu não sei, alguém tem que fazer para mim, porque eu não consigo ir lá
na sala tal, né, bater, pedir para alguém. Não existe mais isso. Então, todas estas coisas, de alguma forma, através do nosso olhar materialista, são fontes, né, seguras, ou que nos proporcionam uma certa segurança. Agora, um oásis de felicidade exclusiva, eu acho que nós todos já compreendemos, já chegamos a este entendimento de que não existe, né? Porque a felicidade, ela não é exclusiva. E a gente só é feliz quando a gente compreende isso. Não existe felicidade, e principalmente no nosso plano de provas e expiações, exclusiva, né? Nós não conseguimos, inclusive, né, a felicidade absoluta, porque no nosso plano o mal predomina, né? Existe muito sofrimento, existe muita injustiça. Então o nosso coração vai estar sempre apertadinho, né, de uma forma ou de outra. E esta felicidade, este oásis de felicidade, é uma ilusão, né? Nós já entendemos isso. E sim, né? Há muitos de nós que supõem vencer hoje para acabar vencido amanhã. Porque se a nossa busca vem nessa direção, isso tudo, como disse Emmanuel, né, é muito frágil, é muito volúvel. E pode, assim como chega, pode ir embora. Porque, na verdade, nós aqui neste plano, neste mundo, nada é nosso de fato, a não ser a nossa própria existência, né? A nossa vida. Então, valores reais é que nos fortalecem. E aí, Emmanuel segue dizendo: todavia, somente a consciência edificada, construída na fé, pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas, deveres bem cumpridos à face das leis eternas, não destas coisas que a gente entende, né? Aquelas verdades profundas que Jesus nos trouxe e que a gente reconhece, porque estão gravados na nossa consciência. Estes valores, estes deveres cumpridos, né? Este compromisso que nós assumimos com Deus quando nós retornamos a esta pátria, é que realmente, né, vão conseguir nos sustentar neste mundo, invulneráveis, né, para que a gente não caia em qualquer derrapada. Então, gente, essa consciência construída na fé, ela tem essa base nas mensagens de Jesus, né? Mas não é só nas mensagens, porque muitas vezes nós oramos, e oramos sempre. E sempre que a gente junta as nossas mãos, nós somos imediatamente atendidos, né? Jesus nos ampara. Os nossos anjos, guardiões que nós todos temos, eles lutam a nosso favor e buscam de alguma forma, né, a misericórdia divina, independente das nossas causas, né? Aquilo que a gente pede, imediatamente nós somos atendidos com uma calma, com uma paciência, né? com um entendimento, com uma tolerância, dependendo da situação em que a gente se encontra. Mas mesmo assim, esta fé, ela precisa de mais do que a nossa oração na hora do desespero. Para que a gente construa essa fé, de fato, em bases sólidas, não basta só que eu ore quando eu estou desesperado. Mesmo sabendo que Deus nos atende sempre e que às vezes não é exatamente como a gente gostaria de receber, porque às vezes a gente pede algo que não é
necessário aos olhos de Deus para nós naquele momento. Quando nós reencarnamos, nós assumimos um compromisso, né, de passar por tais e tais situações. E quando elas nos chegam, já através do esquecimento, né, o véu do esquecimento, a gente, em alguns momentos, né, se sente inseguro, vulnerável, né, sem essa base sólida, sem essa força para nos sustentar. Então, para que a gente encontre esta força, é preciso que a gente reflita, né, que a gente nos aprofunde mais nos ensinamentos de Jesus. Jesus nos trouxe todas as bases necessárias para que a gente tenha esta força, este equilíbrio nas horas difíceis, né, que a gente passe por elas, compreendendo cada situação, compreendendo cada sofrimento. Não há fé inabalável, e isso está escrito aqui no Evangelho, bem na primeira página, e eu acho linda essa frase, e ela nos diz muito. Ela diz assim: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, esta fé que encara a razão em qualquer época da humanidade, ela tem uma profundidade, uma compreensão da criação divina, né? Ela está lá, dentro do primeiro mandamento. Jesus disse assim, Deus, né, através de Moisés e Jesus também, diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, né? Sobre todas as coisas. Que coisas? Estas coisas. Recursos financeiros, posse, beleza, influência, inteligência, popularidade. Estas coisas devem estar, Deus deve estar acima destas coisas. Ele é a nossa real fortaleza, né? E ainda acrescenta mais, né? De todo o teu coração. Como é que a gente ama a Deus de todo o nosso coração? Aceitando os desígnios de Deus para as nossas vidas, né? Tem coisas que nós precisamos aceitar. Talvez não seja este o momento, talvez não seja para hoje, talvez não seja até nesta vida. E ele ainda acrescenta: de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É assim que nós precisamos amar a Deus. E quando é que nós pensamos em Deus desta forma, né? Quando é que é de toda a nossa alma? Quando é que é de todo o nosso entendimento? Nós ocupamos o nosso tempo, a nossa capacidade de inteligência, de estudar, de ler, de compreender, na maioria das vezes com séries. Agora está muito em moda, né? Séries, filmes, novelas, coisas que distraem, WhatsApp, né? Rede social. Passa horas e horas, a gente fica ali olhando um videozinho engraçado atrás do outro, né, pai? E aí, o que é que isso agrega, né, nos nossos valores, nas nossas bases? É bom rir, é bom a gente se divertir, e por vezes é interessante a gente tirar assim um tempinho para distrair, mas a gente precisa ter esse entendimento profundo sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre o planeta, sobre tudo que está no planeta. Nós não viemos aqui a passeio,
a gente tem um compromisso com Deus, né? E aí, quando a conta vem, a gente se sente enfraquecido, né? Sem força para superar, supor aquela situação, né? Passar por ela. Aí nos falta, né, confiança, nos falta esperança, nos falta, por vezes, caridade, e caridade para conosco mesmo. Muitas vezes nós não temos este amor próprio, né, que logo em seguida ele nos ensina: ama teu próximo como a ti mesmo. E a humildade, né, a humildade que é tão importante, que nos ensina a reconhecer as nossas dificuldades, que nos ensina a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Reconhecendo isso, a gente então entende, né, que precisamos discernimento para reconhecer aquilo que a gente não pode mudar nas nossas vidas e aceitar. E também, num outro momento, né, para que a gente enxergue em nós aquilo que pode ser mudado e fazer o esforço da mudança, né? Bata a porta e ela se abrirá. Não basta só que eu queira que as coisas aconteçam. Eu preciso fazer esse movimento de transformação, de resgate, né? De reconstrução, de reforma. E esta reforma, ela vem destes ensinamentos, né? Eu tenho que buscar lá no cerne de tudo isso, nos ensinamentos de Jesus. Então, aí sim eu me fortaleço, aceitando os desígnios de Deus para as nossas vidas. Aí Emmanuel vem nos dizer mais um pouquinho, ele diz assim: somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Quer dizer, a segurança que a gente tanto busca, a gente só encontra ela no amor, mas no amor verdadeiro, né? No amor real, no amor que não se apega, que não exige, que não cobra, o amor que liberta. E aí eu trago a frasezinha da música, né? Porque toda a magia do amor está no próprio ser, né? O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la. Nós precisamos disso para conduzir a nossa própria vida, né? Fazer de cada dia um dia melhor, um dia feliz. Porque é só hoje que a gente pode fazer isso. Amanhã a gente não sabe. E o ontem já passou. Então, é hoje que eu preciso fazer com que a minha vida seja branda, seja leve, seja doce, seja amorosa, gentil, né? E essa sabedoria, ela precisa ser alimentada, né? Fortalecida todos os dias, buscando nas lições do Mestre o amor, o perdão, a caridade, para nós mesmos e para com o nosso próximo. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, esse aqui, que é maravilhoso, é um manual de vida, neste livro, lá no capítulo 17, fala sobre o homem no mundo e também sobre cuidar do corpo e do espírito. Esses dois textos são curtinhos, mas são muito ricos, profundos de ensinamento, que a gente precisa ler e ler de novo, e ler muitas vezes, e cada vez que a gente lê, absorve um pouquinho mais. Nesses itens, e aí são palavras minhas, né? Eu recolhi de lá o meu entendimento, que para nos fortalecer para as adversidades da vida, precisamos fortalecer as nossas bases espirituais. É isso que diz nesses dois textos, né? E isto também requer um preparo.
A gente precisa se preparar para fazer isso. Tanto na vida material, como a gente precisa se preparar, né? Também pela vida espiritual, pela nossa imortalidade, nós precisamos fazer, né? Nos preparar. E esse preparo exige de nós, exige investimento, exige tempo, exige foco, exige meta. Nós precisamos nos direcionar para as coisas. Eu gosto tanto da doutrina espírita, mas eu não tenho tempo de ir lá, de estudar, de frequentar. Mas aí quando o calo estoura, eu acho a casa espírita, né? Ou a igreja, ou aonde eu gosto de ir, aonde eu encontro Deus, eu encontro Jesus. Para conquistar os nossos objetivos, precisamos de decisão. Eu preciso decidir. Bom, agora eu vou fazer. Agora não interessa. Eu vou tirar esse tempo para mim, porque é para mim. Quando eu estudo a doutrina dos espíritos, eu que estou recebendo. É eu que estou preparando a minha base, estou me fortalecendo. E eu me fortalecendo, eu posso ser fortaleza daqueles que convivem comigo. Na nossa vida material, por exemplo, né, um fisiculturista, que é aquela pessoa bem malhada, né, bem saradona, assim, bem bonita, é fácil chegar naquela musculatura? Não é. E eu posso dizer, porque eu acompanho um processo de uma sobrinha que era magrinha, minguadinha, e olha que hoje ela já está bem diferentona. Mas ela faz horas de treino todos os dias, ela cuida da alimentação, ela cuida do sono. Os exercícios também, eles vão ganhando uma dimensão, um grau de dificuldade a mais, né? Começa levinho, vai ficando mais difícil, e ela já está levantando essa casa, eu acho. Né? Se há 5 anos atrás eles dessem um balde para ela levantar, ela não ia conseguir. Então, isso é treinamento, é foco, é meta, é decisão. As pessoas abrem mão de coisas na vida, né, por outras. É assim que é. Com certeza, não foi fácil. Não é fácil. Muitas vezes ela precisou abrir mão de estar com a família, de fazer uma programação, uma festa, enfim, tá lá, né, puxando ferro, que nem se diz. Mas ela chegou, ela vai chegar, ela tá chegando lá. E aí, quando ela chegar lá, o que precisa? Ela pode parar? Bom, agora já cheguei aqui, já tô no ideal que eu queria, posso parar? Não pode parar, tem que continuar, né? A gente não pode parar. Então, isso serve para a gente entender que a nossa vida espiritual também exige esse esforço, também exige essa dedicação, esse tempo, né, de leitura, de trabalho, de esforço. Eu preciso me adequar àquele horário, eu preciso cumprir aquela tarefa, né? E quando eu já estou mais, né? Esse é o início leve. Aí quando eu já estou ali entendendo isso, bom, agora eu quero também ajudar e eu preciso trabalhar nisso. Eu quero fazer pelos outros o que fizeram por mim. É um trabalho voluntário que exige tempo, dedicação, esforço, né? Muitas vezes deixar a família e optar por estar aqui. Estas coisas são esforço que todos nós precisamos fazer. Eu não estou dizendo estar aqui na casa espírita, estar aqui no compromisso assumido, né? Então, um médico também, né? Se alguém aqui é médico, eu não sei, mas eu peguei essa profissão porque eu sei que estuda muito para ser médico, né? Muito tempo.
e estuda sempre. Um médico se forma, médico, ele pode parar? Não. Ele tem que estar se reciclando, se atualizando, estudando sempre. E a carga horária dele é fácil? Não é fácil, mas ele escolheu essa profissão por vocação, por interesse, por vontade, enfim, por talento. Mas apesar ou além disso, precisa o quê? A decisão, né? A vontade. Eu vou fazer. E eu tenho exemplo disso, tem um pessoal lá na minha casa fazendo dieta e vocês têm que ver. Os neguinhos, olha, resistem um prato cheio e vão para academia e fazem um esforço, porque é um objetivo. A gente precisa desses objetivos, né? Então, a gente precisa seguir alimentando, né, a nossa vida material. Mas precisamos decidir alimentar também a nossa vida espiritual, a nossa imortalidade. O que é que a gente leva quando vai daqui? Leva o carro? Leva a casa? Leva o corpo sarado? O que é que a gente leva? A gente leva aquilo que a gente menos investiu, o conhecimento, né? Essa profundidade do entendimento dos ensinos do mestre. Então, gente, a nossa compreensão com as palavras da vida eterna, né? Com estas, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ela tem uma profundidade enorme. Nós entendemos essa profundidade? Ela bate superficial? Aonde ela entra em nós, né? Conhecer as bases doutrinárias são essenciais para a nossa vida. Saber, por exemplo, como funciona a justiça divina, né? O que é imortalidade da alma? A pluralidade das existências e dos mundos habitados. Deus, nosso Criador, e seus atributos. É preciso que a gente estude para conhecer essa grandiosidade. E isso é fortaleza, porque nos dá essa sustentação na hora difícil. Porque quando a gente entende que Deus, Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares, muda o nosso entendimento. Principalmente quando a gente acha que Deus esqueceu de nós, que Deus não está vendo, né? Que Deus não me ama, que Deus estava dormindo. Então, busquemos aprender, né? Francisco de Assis nos diz na sua prece que é melhor consolar que ser consolado. Será que a gente entende a profundidade desta fala? E às vezes alguns de nós ora esta prece, junta as mãozinhas, Senhor, que eu ame mais do que sou amado, né? Que eu leve amor onde existe ódio. Será que a gente entende o que a gente está pedindo? A profundidade destas falas? Fortaleçamos-nos então, né, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Não como andarilhos sem rumo, né? Que anda daqui para ali e vai de lá para cá e não sabe para onde é que está indo e não tem rumo nenhum. Mas sim como peregrinos, porque um peregrino, ele pode andar muito, mas ele sabe onde ele quer chegar. Com direção, conscientes da caminhada. Pois todo bem que se possa fazer, se deve fazer, sem hesitação. Dar sem pensar em receber. O amor sempre presente
em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a encontrar a fraternidade. Ajuda a construir um mundo mais irmão. Que lindo isso, gente! Nós temos esse poder. Nós podemos construir um mundo mais irmão, mais fraterno, mais amoroso. Então, refletimos sobre estas palavras, né? As palavras do nosso mestre. Ele nos diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Do que é que a verdade vai nos libertar? Do medo, da angústia, do sofrimento. Porque ser espírita ou se tornar espírita não vai fazer com que nós não soframos mais. O sofrimento faz parte deste plano, né? Quem tem pedra nos rins vai continuar sofrendo a dor da cólica renal. Mas a compreensão deste momento, que muitas vezes para nós é a oportunidade da cura espiritual, né? É quando neste momento nós conseguimos talvez nos colocar no lugar daquele que sofre também. E aí a gente percebe o quanto a gente às vezes passa na frente de um hospital lotadinho de gente sofrendo e a gente só está preocupado com o horário que a gente tem que chegar, com a roupa que eu vou comprar, com isso, com aquilo, né? Ou ali olhando telinha e dando risadinha. Quem sabe se neste momento que a gente está lá na frente, passando, a gente lembra de orar e pedir para Deus, né? Que ampare todos aqueles que estão lá. Todos os doentes, todos os parentes, todos aqueles que estão partindo, todos aqueles que estão chegando. Quanta coisa acontece no hospital e ele vive isso, essa realidade, a cada segundo. E o que a gente faz dos nossos segundos? Fortaleçamos-nos no Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Quem? Foi ela. Foi eu. Foi tu. Então diz. Agora, meus queridos, a gente vai... Vocês viram que hoje não tem um dirigente aqui, né? É tudo eu. Eu sou muito egoísta. Agora a gente vai se preparar para o passe espiritual. Nós sabemos que durante o passe espiritual, cada um de nós recebe aquilo que está necessitando, né? Neste momento, geralmente é feita uma prece. E hoje não vai ser diferente. Vai ser uma prece também cantada. Uma canção linda que a Inaura de vez em quando traz aqui para nós e que me faz muito bem para o meu coração. Então eu pedi que ela trouxesse hoje, porque eu sei que vai fazer bem para o coração de vocês também. Quem souber, ajuda, tá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, um céu azul de estrelas pontilhadas, no seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A vagar nas matas e florestas,
coração. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, eu vi o tanto ao mundo pra salvar. Na cruz ergueu o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigada, queridos. Ionara vem dar uns recadinhos, né? Como a Débora disse no início, né? Depois do espetáculo, botam eu. E é exatamente assim que eu me sinto. Mas maravilhoso, muito lindo o teu trabalho, Débora, muito lindo o trabalho dos cânticos também. Que coisa boa, que coisa emocionante. Mas mãos ao trabalho, homens, mãos aos trabalhos jovens. O pessoal vai se preparar para o trabalho de passes, tá, gente? Em seguida a Andréia vai começar a chamar a nossa Miss, vai começar a chamar. Quem tem atendimento fraterno ou passe individual vai ser chamado pelo nome, tá? Os demais, quem quiser passar no passe com a presença de um médium, porque a gente recebeu já muitos benefícios através desde que a gente entra aqui, né, na verdade. Mas quem ainda sente a necessidade, a vontade de receber um passe com imposição de mão dos médiuns, em seguida também pode passar no passe coletivo que ela vai chamar, tá? Durante a palestra da Débora, eu estava olhando assim o público e pensando, né? Essa dona Judite aqui veio lá de Brasília, né? Faz menos de um ano que mora aqui, é vizinha, mora aqui próximo. O Ângelo mora muito mais próximo, porque mora exatamente aqui do lado. A caminhada maior que ele dá é do portão até aqui, é mais do que daqui até a casa dele, né? Aí nós temos a Fernanda. Onde é que foi a Fernanda? Tem uma moça que tá. Tem uma moça que está com turbante pro ar, que mora exatamente, quase no limite do município. Nós estamos no limite com a Cachoeirinha. A outra extremidade é quase divisa com Glorinha. Ela mora lá, na parada 103. E como é que ela veio parar aqui no Luz Eterna? Através do Facebook. Ela disse que procurou Centro Espírita e apareceu Luz Eterna.
E aí ela olhou, chamou a gente no WhatsApp e tal, conversamos e quarta ela já veio aqui, hoje já está pela segunda vez, ela não está aqui dentro do salão porque está lá em atendimento. Mas também queria destacar a importância de todos nós que frequentamos a casa, curtir as publicações da nossa página no Face ou no Instagram, porque isso dá mais visibilidade para a casa, tá, gente? Essa palestra que a Débora fez hoje, por exemplo,